Muito bom dia, chegando então nessa quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi aqui no Brasil. O petróleo, que eu já expliquei que a Arábia Saudita de forma unilateral falou que vai cortar 1 milhão de barris de petróleo por dia da sua produção a partir de julho, que vai ser mais ou menos 9 milhões agora, enquanto a Rússia, também membro da OPEP, continua inundando o mercado com petróleo mais barato. Nessa briga, o petróleo que pareceu, no dia do anúncio, ter subido e chegou a 5% de alta, depois fechou com mais ou menos 2% de alta, agora está subindo pouco. Então o mercado ainda continua perdido por conta de uma eventual recessão nos Estados Unidos e na Europa e de dados que eu vou falar da China daqui a pouquinho, tá? Mas antes, a inflação da OCDE, dos países da OCDE, ficou em 7,4%, enquanto no mês anterior tinha vindo 10,8%. Sim, cedeu bastante, mas o núcleo da inflação, que é aquele quando retira preços de alimentos e energias, com os componentes mais voláteis, continua em 7,1%, portanto ainda é bastante alta essa inflação mundial, que também o Brasil já conseguiu chegar em patamar muito mais baixo, que hoje tem dado de inflação aqui, e eu já explico os motivos pelos quais o Brasil conseguiu brigar com isso antes do restante do mundo. Mas falando aqui dos Estados Unidos, o que a gente viu ontem foi que americanos investidores já tiraram 790 milhões de dólares da Binance, a maior corretora americana de criptoativos, depois da ação movida pela SEC, que é a Security Exchange Commission, a CVM americana, o órgão que regula o mercado americano por conta de eventual fraudes da Binance em gerir os seus fundos. Vamos ver até onde isso vai dar, mas nos Estados Unidos isso também é bastante sério. Diferente daqui no Brasil, que a gente vê a falta de punição por todos os lados, tá? No Banco Central americano, o Federal Reserve, cada vez mais, alguns membros, ontem foi o Richard Clarita falando que é bem improvável que o Banco Central americano corte juros antes de 2024. Teremos a reunião agora, no começo do mês de junho agora, que a expectativa é que eles mantenham, mas há uma janela aberta para que eles tenham que subir ainda mais depois dessa reunião. Vamos vendo os núcleos da inflação principalmente, mas eles continuam ainda muito longe da meta de 2% estipulada pelo Banco Central americano. Inflação mais alta, eles têm que subir os juros. Sobe os juros, freia a economia, mas os Estados Unidos ainda tem dados muito fortes do mercado de trabalho. Mas lembrando que a resposta a essa alta do juro na economia real normalmente chega entre 6 meses e 1 ano depois dessas altas. Então tem uma janela de tempo para a economia ir parando, que tem a ver com o que eu vou falar com o Brasil daqui a pouco, tá? A China soltou dados de balança comercial nessa madrugada e realmente desapontou. Mais um dado preocupante da China. As exportações caíram 7,5%, quando a expectativa era uma alta de 5,5%. As importações caíram 4,5%, quando a expectativa era uma queda de 2,5%. Então as exportações despencaram quando esperavam ter uma alta. As importações caíram mais do que esperava. E a China é o maior importador de grande parte dos países do mundo, de mais de 150 países do mundo, inclusive o Brasil. Então a balança comercial, que é o saldo entre exportação e importação, ficou em 65,8 bilhões de dólares, quando no mês anterior tinha ficado em 90 bi e a expectativa para esse mês era 98. Então ficou abaixo do mês passado, abaixo do que é a expectativa desse mês, e com isso, obviamente, as commodities acabam sentindo, o restante dos outros países sentindo, e o dólar ganha força agora pela manhã frente às outras principais moedas do mundo, tá? Ontem aqui no Brasil saíram dados de IGPDI. IGPDI é Índice Geral de Preços, tá? De disponibilidade interna. Como você chega nesse cálculo? 60% é composto de preços do atacado, 30% preços ao consumidor e 10% de Índice Nacional de Construção Civil, o conhecido INCC. Ele teve uma deflação de 2,33%, foi o maior desde os anos 90, a maior deflação, tá? Grande parte puxado por produtos agropecuários e produtos industriais, tá? Então o que a gente já vê, isso tem a ver também com o preço das commodities que despencaram no mundo todo e elas são cotadas em dólar ao redor do mundo, tanto commodities energéticas como commodities alimentícias, ou até mesmo, por exemplo, madeira para construção, né? A chamada lumber, são preços que despencaram, o gás também despencou, tanto na Europa como nos Estados Unidos, desde o pico de meses atrás, tá? O que tem de dado importante hoje no Brasil é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor
amplo. Esse deverá vir mais ou menos próximo a 4% hoje. Sim, uma bela queda e tem a ver com esse processo de alta da Selic. O Brasil, o Banco Central Brasileiro, foi o primeiro do mundo a começar a subir a taxa de juros por prever uma inflação que seria inevitável, e a gente fala nesse canal aqui ao longo dos últimos 2 anos, mesmo quando não se falava de inflação, por conta da injeção de capital na economia, que isso inevitavelmente traria algum período inflacionário. E, obviamente, também essa Selic, que o Brasil começou a subir antes de todo mundo, começa a fazer efeito, como eu falei no começo do vídeo. 6 meses a 1 ano depois, ela começa a dar resultado na economia ao frear a economia pelo custo do crédito ser muito mais alto. E isso desincentiva, desestimula o crédito por parte das empresas, das pessoas, e aí a economia começa a dar uma desacelerada, consequentemente a demanda cai e os preços também começam a cair, tá? E obviamente, como eu falei já, como as commodities vieram caindo, o que freia também bastante o preço da inflação. Então a gasolina caiu 12,6% por conta do petróleo que caiu, e agora, infelizmente, que esse governo mudou a dinâmica de preço da Petrobras, o que pode ser extremamente perigoso se o petróleo volta a subir. Passagens aéreas que caíram e os dados de serviços, que ainda são mais resilientes, mas começaram a cair, e deverá sim seguir nessa dinâmica por conta dos juros altos, não aqui, mas no mundo como um todo, tá? E o Lula, que foi na Bahia, um estado em que ele é bem quisto, mas ele foi numa cidade em que ele perdeu, mesmo na Bahia, e ele falou as suas irresponsabilidades, as suas narrativas políticas mentirosas e populistas. Por exemplo, que no meu governo, antigamente, vocês compravam do agro máquinas com taxa de juros a 2% e agora pagam 18%. A gente já sabe como funcionava a dinâmica de subsídio de taxas de juros da era petista. Captava dinheiro pagando taxa de juros alta e aí emprestava a taxa de juros baixa. Esse diferencial, alguém ficava com prejuízo. Éramos nós, pagadores de impostos, e portanto mais déficit do país, que foi sendo queimado a gordura que o país tinha de reserva de superávit, né? O Brasil tinha um superávit, gastava menos do que arrecadava por conta do altos preços das commodities no mundo como um todo, foi queimando essa gordura, desvio de corrupção, e obviamente isso acabou levando a uma dinâmica perversa, e o Brasil enfrentou a pior crise nos últimos anos, lá em 2014, 2015, tá? A maquinário, ou como qualquer outro bem, tem que ser emprestado a taxas de mercado, e as taxas de juros só caem quando o Brasil passa a ser um país, ou qualquer país passa a ser fiscalmente responsável, e os investidores julgam que ali não é um país de alto risco, e aí assumem ou aceitam emprestar a taxas mais baixas. Outra fala dele: todo governo todo mundo precisa do governo para financiar máquinas. Não, senhor Lula, aonde tem demanda do setor privado, se for altamente aberto e concorrencial esse mercado, há espaço para a iniciativa privada atuar sem que tenha a iniciativa pública no nosso pescoço, atuando de forma burocrática e complicando a situação. Deixe o mercado livre para ver se você não vai ter bancos privados querendo emprestar dinheiro para quaisquer que sejam os setores, e até mesmo, ou principalmente, o agro, onde você tem uma demanda muito grande. Então, para de falar em responsabilidades. Desculpa, é muita inocência da minha parte falar, pare de falar. Ele não vai falar, mas cabe a nós entendermos que essas falas são altamente populistas e altamente danosas para a economia no médio e no longo prazo. Uma ótima quarta-feira para todo mundo.